Filhos brigam pela herança. Na frente da mãe em estado terminal, mas no velório. Todos têm uma amarga surpresa. Fátima completava 70 anos naquele dia frio de agosto. Enquanto a chuva caía suavemente sobre o telhado de sua casa espaçosa, ela se sentia estranhamente pequena dentro de cada cômodo. Era uma residência grande, construída com esforço ao longo da vida, erguida quando o dinheiro não faltava e o trabalho do marido, João, prosperava. Ele tinha sido um grande empreendedor no ramo de transportes, mas falecera havia mais de 10 anos, deixando para ela e para os filhos um patrimônio considerável. Todavia, naquele dia que deveria ser festivo, Fátima se encontrava só. Nenhum dos 3 filhos, Carla, Roberto ou Miguel, aparecera para lhe dar os parabéns pessoalmente. Nem mesmo os netos, que ela tanto amava, deram sinal de vida, e isso a entristecia profundamente. Sentada na poltrona de couro que fora do marido, ela segurava o telefone na esperança de que, a qualquer momento, alguém ligasse apenas para dizer "Feliz aniversário, mãe", ou "Vó, estou com saudades". Nas últimas 2 décadas, Fátima sempre preparava algo especial nos aniversários. Ficava horas na cozinha fazendo bolos, assando tortas, decorando a mesa com flores frescas. Costumava reunir toda a família para saborear os doces e as alegrias de mais um ano vivido. Porém, conforme o tempo passou e os filhos criaram suas próprias rotinas, ficou cada vez mais difícil vê-los. Agora, eles vinham quase somente em datas pontuais, raramente juntos, e quase sempre saíam cedo alegando compromissos urgentes. Era perto das 11 da manhã, quando ela recebeu a primeira ligação. A princípio, seu coração saltou, acreditando que poderia ser Carla ou algum neto. Mas logo descobriu que se tratava de uma atendente de telemarketing oferecendo um seguro de vida. A ligação dura, sem afeto, pareceu reforçar a tristeza do dia. Quase ao meio-dia, ela viu o número de Carla aparecer na tela. Uma esperança brotou em seu peito. Atendeu com alegria na voz, mas logo ouviu do outro lado um pedido de dinheiro. Carla precisava de uma quantia considerável para investir em um negócio de roupas. Fátima estranhou, pois já tinha ajudado a filha diversas vezes com supostos investimentos que nunca pareciam dar retorno. Mesmo assim, ela disse que iria ver o que podia fazer. Carla encerrou a chamada apressada, soltando um rápido "Parabéns, mãe. Depois eu falo com você". A segunda chamada foi de Roberto no meio da tarde. Ele era o filho do meio, sempre muito ambicioso. Antes de perguntar sobre o aniversário ou sobre como a mãe estava, Roberto foi direto. Precisava de dinheiro para quitar algumas dívidas. Garantiu que era algo provisório, que logo conseguiria um emprego melhor e restituiria cada centavo. Fátima conhecia a ladainha. Nos últimos 10 anos, ele se envolvera em vários negócios de risco e sempre recorria a ela para salvar a pele quando algo dava errado. Entretanto, ainda assim, ela não negou ajuda. Novamente, ao final da conversa, Roberto murmurou algo como "Feliz aniversário" e desligou. Miguel, o mais novo, telefonou somente à noite. Ele era carismático, costumava ser próximo dela em outros tempos, mas nos últimos anos andava cada vez mais distante, sempre correndo atrás de suas próprias oportunidades. A ligação não foi diferente das outras. Após um "Oi, mãe, tudo bem?", ele explicou que estava planejando uma viagem com a namorada e perguntava se ela poderia ajudá-lo a custear parte do passeio. "Você sabe, mãe, as coisas estão apertadas e essa viagem é muito importante para mim. E aí, o que acha?", insistiu ele. Fátima não queria privar o filho de nada, mas aquele pedido em pleno aniversário, sem sequer a oferta de um abraço pessoal, doeu fundo em seu coração já tão machucado. Ela disse que veria o que poderia fazer. Miguel, satisfeito, deu um "Parabéns, mãe, te amo", mecânico, e desligou. Quando a última ligação encerrou, Fátima olhou para o bolo que assara pela manhã. Estava inteiro, intocado, coberto com um glacê delicado que ela mesma fizera. Acendeu uma vela solitária e, antes de soprá-la,
fez um desejo silencioso: que seus filhos voltassem a se importar de verdade com ela. Que, ao menos, a família pudesse se reencontrar. Mas, naquele instante, ela não tinha muitas esperanças. O vento noturno soprava um lamento, e sozinha na sala, com o olhar cansado, Fátima apagou a vela de seu bolo solitário. E ali, no silêncio, vieram as lágrimas, discretas, porém amargas. 2 dias depois daquele aniversário melancólico, Fátima acordou sentindo uma dor estranha na região abdominal. Inicialmente, achou que fosse apenas uma indisposição causada pela tristeza e pela falta de apetite. Afinal, ela mal tocara no bolo e não tinha se alimentado bem. No entanto, a dor foi aumentando ao longo do dia. Ao anoitecer, sentia fortes pontadas e um mal-estar insuportável. Tentou se deitar para ver se passava, tomou um chá calmante, mas nada resolvia. No meio da madrugada, por precaução, chamou um táxi e seguiu para o hospital. Foi atendida rapidamente por um médico plantonista que solicitou alguns exames. Fátima permaneceu em observação. Enquanto estava deitada na maca do pronto-socorro, seu telefone tocou. No visor, aparecia uma mensagem de Carla pedindo se ela tinha conseguido separar o valor prometido. Nenhum. Como você está, mãe? Tudo bem por aí? Ou precisa de alguma coisa? Isso lhe cortou o coração, mas ela não respondeu. Estava cansada, com dor e exausta de lutar pela atenção dos filhos. Após a bateria de exames, veio a notícia. Fátima precisaria ficar internada para uma avaliação mais detalhada, pois havia suspeita de algo mais grave. O médico detectara uma anormalidade em seu abdômen e precisava de especialistas para examiná-la. Assim passaram-se 2 dias no hospital, com Fátima sozinha. Nenhum dos filhos apareceu, nenhum neto foi visitá-la. Os enfermeiros tentaram confortá-la, percebendo a ausência de familiares, mas Fátima desconversava, envergonhada. Ela não queria admitir que seus filhos, outrora tão amados, a haviam deixado naquela situação de solidão completa. No final do 2º dia, Fátima recebeu alta provisória. Precisaria continuar investigando a causa da dor, mas a equipe médica permitiu que voltasse para casa, com a recomendação de repouso e exames complementares na semana seguinte. Ainda no hospital, antes de sair, ela olhou em volta e refletiu: como cheguei a esse ponto? Por que estou sozinha, sem ninguém ao meu lado? Era uma pergunta que a perseguia, sobretudo porque, ao longo da vida, ela se dedicara inteiramente aos filhos, sacrificando seus próprios sonhos em prol da educação e do conforto deles. De volta à casa, entrou pela porta, largou a bolsa no sofá e sentiu uma vertigem momentânea. A sala grande, que antes vivia cheia de conversas e risadas, parecia ainda mais vazia agora. Ela procurou o celular para ver se havia alguma mensagem de voz de seus filhos. Nada. Apenas áudios de Carla comentando sobre a urgência do dinheiro e um recado de Roberto pedindo uma transferência bancária. Fátima não conseguiu conter as lágrimas. Uma sensação de dor física e emocional dominou seu peito. Decidiu tomar um analgésico e se deitar, deixando para lidar com aquilo no dia seguinte. Na semana posterior, Fátima retornou ao hospital para realizar exames mais complexos. Passou por uma bateria de tomografias, ultrassons e exames de sangue. Esperava, no fundo, que fosse apenas alguma inflamação, quem sabe uma úlcera ou algo que pudesse ser tratado com remédios. Contudo, depois de algumas horas, o médico a chamou, com um semblante sério, e lhe entregou um diagnóstico devastador: um tumor em estágio avançado, localizado em uma região de difícil acesso cirúrgico. Em termos simples, aquilo era inoperável. Os recursos terapêuticos poderiam, no máximo, retardar a evolução, mas não havia cura. A notícia caiu sobre Fátima como uma pedrada. Ela sentiu o chão sumir de sob os pés. Uma vida inteira e agora, diante dela, a perspectiva de um fim próximo e inevitável. O médico tentou explicar o protocolo de cuidados paliativos, a possibilidade de quimioterapia para ganho de tempo e controle da dor, mas as palavras chegavam confusas a seus ouvidos. Seu mundo parecia girar em câmera lenta. Imaginou as mãos de seu falecido marido segurando as dela, dizendo que tudo ficaria bem.
mas naquele instante ela estava sozinha. O importante, Dona Fátima, disse o médico, é que a senhora tenha acompanhamento e apoio familiar. Essas próximas semanas e meses vão exigir muita força da senhora e de quem estiver ao seu lado. Aquela fala a atingiu como punhal. Quem estaria ao seu lado? Seus filhos, preocupados apenas com dinheiro, mal apareciam. Os netos, ela pouco via. Tinha alguns amigos antigos, mas todos também idosos, cada qual com suas próprias limitações. Era apavorante pensar que lutaria aquela batalha praticamente sem um exército. Depois de deixar o consultório, sentou-se em um banco no corredor do hospital e respirou fundo. Precisava contar a verdade para os filhos. Precisava, de alguma forma, reuni-los todos, olhar nos olhos deles e dizer: estou doente, preciso de vocês. Talvez essa verdade fosse o que faltava para que eles despertassem o amor adormecido no coração. Fátima era uma mãe que sempre abdicou de si, que poupou os filhos de preocupações. Agora precisava que eles estivessem presentes. Quando chegou em casa, ainda processando o diagnóstico, Fátima pegou o telefone e ligou para Carla. A filha a atendeu com a voz apressada, perguntou se a mãe tinha feito a transferência do dinheiro. Fátima conseguiu apenas dizer: Carla, preciso que você, seus irmãos e os netos venham aqui. É muito importante. Carla soltou um suspiro impaciente, justificou que estava cheia de compromissos e perguntou se não poderia ser outro dia. Fátima então insistiu: não, tem de ser esta semana, é sério. É sobre algo que pode mudar o futuro de todos nós. Carla, desconfiada, mudou a entonação. Algo relacionado à herança, mãe? Algum assunto financeiro? Fátima titubeou, mas percebendo que talvez essa fosse a única maneira, respondeu: sim, Carla, tem a ver com dinheiro. A filha prontamente disse que avisaria os irmãos e combinariam o encontro. Fátima desligou o telefone com a consciência pesada por ter usado tal artifício. Mas não via outra opção. Nos dias seguintes, Fátima aguardou ansiosamente pelo momento do encontro. Ligou também para Roberto e Miguel, pedindo que comparecessem, e usou a mesma isca. Sentia-se péssima por recorrer a isso, mas conhecia os filhos que tinha. Sem mencionar a questão do tumor, apenas sinalizou que o assunto seria de grande importância, e sim, envolvia bens e dinheiro. De imediato, Roberto e Miguel confirmaram que viriam e ainda perguntaram se deveriam levar algum documento, ou se já haveria algum testamento pronto para assinatura. Aquilo pesou no coração de Fátima, mas ela se manteve firme. Precisava de um momento com todos eles, de preferência sem brigas, para comunicar a gravidade de sua situação. No dia marcado, Fátima se esforçou ao máximo para deixar a casa minimamente receptiva, apesar de estar abatida. Passou um pano rápido no chão, organizou os sofás da sala, colocou flores frescas em um vaso sobre a mesa de centro. Coisa simples, mas que ela fazia com carinho. Mesmo doente, queria que os filhos se sentissem acolhidos. Preparou um café com biscoitos, bolos e algumas torradas. Lembrou-se de quando eles eram crianças e ficavam felizes só de sentir o cheiro de bolo saindo do forno. Agora, temia que nada disso importasse, mas fazia por amor. O relógio marcava 15 horas quando Carla chegou, esbaforida, falando ao celular. Parecia estressada, nem sequer abraçou a mãe. Apenas deu um beijo no ar perto do rosto. Em seguida, chegou Roberto, igualmente apressado, comentando sobre problemas em seu carro e dívidas. Por fim, Miguel apareceu com a namorada, Raíssa, cuja presença Fátima sequer sabia que aconteceria. Nem mesmo um "tudo bem, mãe?" foi dito inicialmente. Ela notou que todos olhavam em volta, como se esperassem ver documentos e escrituras espalhados pela mesa. Para tentar quebrar o gelo, Fátima convidou todos a se sentarem no sofá, serviu café, trouxe os biscoitos. Carla tomou um gole, elogiou o sabor, mas em seguida já emendou: "Mãe, vamos ao que interessa? Você disse que tinha algo importante para falar sobre nosso futuro, certo?" Roberto e Miguel confirmaram com a cabeça em silêncio. Então, com o coração apertado, Fátima respirou fundo
e decidiu revelar o que tanto temia. Meus filhos, eu fui diagnosticada com um tumor, é inoperável. Eu estou em fase terminal. Aquelas palavras ecoaram na sala silenciosa. Carla arregalou os olhos, Roberto franziu a testa e Miguel soltou uma exclamação de surpresa. Mãe, como assim? Quando descobriu isso? Disparou Roberto, enquanto Carla questionava. Mas você não falou nada antes? Por que nos chamou desse jeito? Miguel, preocupado com a namorada ao lado, pareceu constrangido, mas tocou o braço de Fátima e perguntou se ela estava bem. Entretanto, ao mesmo tempo, Fátima notava que nenhum deles se levantava para abraçá-la ou perguntar sobre os detalhes dos tratamentos. A atenção deles era um misto de choque e de algo que ela não conseguia decifrar inteiramente. Parecia uma surpresa desconfortável que interrompia outros interesses. Depois de um breve silêncio, Carla pigarreou e disse: Mãe, você vai fazer tratamento, não vai? Tem como tentar alguma quimioterapia? Eu conheço um médico. Bom, enfim, tenho contatos. A fala soava vazia, pois mal terminara de falar de tratamento, ela já olhava para os irmãos como se quisesse discutir o que aconteceria se nada desse certo. Roberto, por sua vez, começou a questionar se o patrimônio de Fátima estava todo documentado, se havia testamento pronto. Nunca se sabe, mãe. É bom se prevenir. A gente não quer que nada aconteça, claro, mas talvez seja prudente deixar tudo em ordem, dizia ele, tentando soar racional. Miguel assentia com a cabeça, mas parecia mais nervoso do que realmente triste. Sentindo-se magoada, Fátima comentou: Eu chamei vocês aqui para falar da doença, para pedir apoio, mas vocês já estão pensando no futuro dos bens? Será que não entendem que eu estou viva agora? Houve um constrangimento momentâneo, mas logo Carla tentou amenizar. Claro, mãe, não é isso que queremos dizer. Só estamos pensando na segurança de todos. Ainda assim, Fátima percebia que a conversa já tomava o rumo do dinheiro. Ela tentou falar sobre os cuidados paliativos que o médico indicara, mas não obteve muita reação. A mente de Carla, Roberto e Miguel parecia correr por outro caminho. Não demorou muito para que os irmãos começassem a discutir quem ficaria com a casa. Carla argumentava que, por ser a única filha mulher, deveria herdar alguns bens mais significativos, como joias e a residência principal. Você nem mora na cidade, Carla, rebateu Roberto. E eu que sempre estive por perto para resolver problemas práticos da mãe. Miguel, por sua vez, comentou que, por ser o mais novo, acabava ficando de fora de muita coisa, então merecia uma parte justa. Talvez a empresa de transportes que o falecido pai deixara. E assim foram, alternando acusações e reivindicações. Fátima, atônita, ouvia os filhos brigarem. Era como se sua presença tivesse se tornado secundária. Ela estava ali, viva, revelando uma doença terminal, mas eles se importavam mais em como repartir algo que ainda pertencia a ela. Nesse ponto, Carla chegou a levantar a voz. Você sempre foi irresponsável, Roberto, e a mãe te bancou por muitos anos. Se for dividir tudo, eu que tenho que receber mais. Roberto retrucou exaltado. Eu não sou irresponsável. Você sim ficou anos dependendo de marido, e o Miguel só aparece quando quer dinheiro. Miguel reagiu. Ei, vocês dois deixem de brigar. Não esqueçam que a mãe está aqui. Mas ao olhar para onde Fátima estava sentada, viram apenas o espaço vazio. Ela havia saído da sala em silêncio, com lágrimas no rosto, sem que nenhum deles tivesse notado. Tamanho era o grau da discussão que a própria matriarca se retirou e ninguém percebera. Foi só quando Carla se deu conta do silêncio que perguntou: Onde está a mãe? Roberto e Miguel olharam ao redor, confusos. Foram encontrá-la na cozinha com as mãos trêmulas, tentando conter o choro. Eles tentaram se aproximar, mas Fátima levantou a palma da mão, como quem diz basta. A briga acabou encerrada de forma abrupta. Fátima, em prantos, pediu que todos fossem embora, alegando estar exausta e precisar descansar. Cada um, ao seu modo, tentou justificar seu comportamento ou demonstrar preocupação, mas ela permaneceu firme, queria ficar só. No fundo, estava magoada, decepcionada e sem forças para lidar com aquela miséria moral dos filhos. Carla pegou a bolsa,
Roberto xingou baixinho. Miguel e a namorada se despediram sem jeito. E todos saíram sem deixar consolo ou apoio real. Quando a porta se fechou, Fátima afundou no sofá da sala, abraçou uma almofada e chorou baixinho. Lembrou-se de todas as noites que passara cuidando de febres infantis, das reuniões escolares a que comparecia sozinha, dos aniversários cheios de presentes que fazia questão de organizar para os filhos. Pensava no marido, João, que sempre dizia: um dia, quando eles estiverem adultos, vão nos encher de netos e de amor. Infelizmente, a realidade se mostrava diferente. O dinheiro falava mais alto que o afeto. O cansaço físico e a dor, tanto emocional quanto da doença, levaram-na a passar aquela noite em claro. Dormitou no sofá, pensando no quão pouco tempo lhe restava e em como gostaria de viver aqueles dias finais. Ficou remoendo a ideia de que ainda havia coisas que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem ou tempo. Ela e João sonharam por anos em viajar pelo Brasil, explorar as paisagens do interior, conhecer o litoral nordestino, passear pelas serras do sul. Porém, o sustento da família e as obrigações diárias sempre falavam mais alto. Pela manhã, acordou com a coluna dolorida, levantou-se lentamente e foi até a cozinha preparar um café. Cada passo parecia pesado, mas ao mesmo tempo percebeu que um pensamento nascia em sua mente. Por que não viver intensamente esse pouco tempo que me resta? Tinha recursos financeiros, afinal, e não via sentido em continuar ali, cercada de paredes vazias, aguardando a morte chegar. Olhou para um porta-retrato em que aparecia ao lado do marido, em uma viagem antiga, quando ainda jovens. Nós deveríamos ter aproveitado mais, João, sussurrou, mas nunca é tarde para tentar. Foi nesse instante que tomou a decisão que mudaria tudo. Em vez de se prender a um leito de hospital e a uma casa sem amor, Fátima resolveria viajar. Queria experimentar o mundo, sentir a brisa em lugares diferentes, comer comidas típicas, conhecer pessoas. Precisava redescobrir o valor da vida, mesmo em estágio terminal. Precisava, sobretudo, se reencontrar. E faria isso sem avisar a família, pois sabia que, caso o fizesse, eles a impediriam ou tentariam manipular a situação em benefício próprio. Aquela seria a sua última grande aventura. Nas 2 semanas seguintes, Fátima se dedicou a organizar sua ausência sem que os filhos desconfiassem. Foi ao banco, retirou dinheiro para despesas de viagem e fez uma aplicação que cobriria seus gastos emergenciais. Também conversou com seu médico, que a alertou dos riscos de viajar, mas ela explicou: doutor, entenda, eu não quero passar o resto dos meus dias numa cama, quero vivê-los. Surpreso com a determinação, o médico concordou em lhe dar alguns medicamentos para aliviar possíveis dores e marcar retornos periódicos, caso ela decidisse comparecer. Fátima agradeceu, sem se comprometer se voltaria ou não. Numa manhã de sol ameno, arrumou uma pequena mala, colocou roupas simples e alguns itens pessoais. Deixou sobre a mesa da cozinha algumas contas pagas para que não houvesse pendências imediatas e um envelope com a carta de despedida endereçada aos filhos. Nessa carta, explicava que havia decidido viajar para cuidar de si, que estava bem e que, se precisassem falar com ela, teriam que aguardar seu retorno. Não mencionou detalhes do roteiro, pois realmente não tinha um plano fixo. Vou para onde o coração mandar, pensou. Chamou um táxi e partiu. Ao fechar a porta da casa, sentiu um misto de dor e alívio. Dor por deixar para trás memórias de uma vida inteira, o lar que construiu com o marido. Alívio por finalmente fazer algo por si mesma, algo que sempre quis, sem medo dos julgamentos. Olhou para a fachada da casa, na qual uma roseira estava florida, e se despediu em pensamento. Até logo, ou quem sabe adeus. No caminho ao aeroporto, contemplou a cidade pela janela do carro. Lembrou-se de como correu por aquelas ruas quando criança, da juventude cheia de sonhos, dos filhos ainda bebês. Agora, os filhos estavam adultos, mas para ela pareciam distantes como estranhos. Fechou os olhos, pediu a Deus que lhe desse coragem e prosseguiu. Não queria voltar atrás naquela decisão.
Ao chegar ao aeroporto, comprou uma passagem para uma cidade do interior do Nordeste, um destino turístico que sempre sonhara conhecer, mas jamais tivera tempo. Passagem de ida sem data de volta. Estou pronta, disse a si mesma ao pegar a passagem. E sem olhar para trás, embarcou rumo ao desconhecido. O avião pousou numa cidade de clima quente e um povo acolhedor. Fátima, mesmo cansada, sentiu-se renovada pelo simples fato de estar fora de seu ambiente habitual. Pegou um táxi até uma pousada simples, de diárias modestas, mas aconchegante. Foi recebida por Dona Neuza, a proprietária, que a tratou com simpatia instantânea. "Seja bem-vinda, minha querida. Você vai amar este lugar", disse, enquanto mostrava o quarto. Fátima não pôde deixar de sorrir. Afinal, aquela recepção calorosa era algo que não sentia havia muito tempo. Nos primeiros dias, ela caminhou pela orla da praia, sentiu a brisa do mar, experimentou comidas típicas como acarajé e tapioca. Tudo era novidade e, ao mesmo tempo, a fazia relembrar a juventude. A doença, embora presente, parecia silenciosa naquele momento. Por precaução, ela mantinha os medicamentos na bolsa, tomando quando necessário. Mas não queria que a enfermidade governasse seus passos. Preferia pensar que, enquanto houvesse disposição, aproveitaria cada instante. Durante essas caminhadas percebeu, porém, a quantidade de pessoas que viviam em situação de pobreza e dificuldade pelas ruas. Mendigos, vendedores ambulantes, crianças que pediam esmola nos semáforos. Era uma realidade dura, a qual ela nem sempre prestava atenção em sua própria cidade. Uma noite, ao voltar para a pousada, encontrou uma senhora idosa, com um bebê nos braços, pedindo ajuda para comprar remédios. Fátima se aproximou, conversou com ela e descobriu que aquela mulher, Dona Aurora, cuidava da neta doente e não tinha condições de pagar pelo tratamento. Mexida pela situação, Fátima decidiu que não podia ignorar. Pagou pelos remédios e ainda ofereceu uma pequena quantia para que a família conseguisse se alimentar. Esse ato simples fez Fátima se sentir estranhamente feliz. Uma felicidade genuína que não sentia havia tempos. Ao deitar naquela noite, refletiu que talvez sua missão fosse usar o que possuía para fazer o bem a quem realmente necessitasse. Diferentemente de seus filhos, que só pensavam em ganhar mais, ela poderia redirecionar aquele dinheiro para salvar vidas, trazer esperança a pessoas sem recurso. Foi assim que nasceu a ideia de levar adiante uma série de pequenos gestos solidários ao longo de suas viagens. Depois de algumas semanas na cidade litorânea, Fátima rumou para o interior. Pegou um ônibus que atravessava estradas de terra batida, indo parar em vilarejos pequenos e esquecidos. Numa dessas paradas, conheceu Pedro, um jovem que vendia artesanato para custear os estudos do irmão mais novo, que havia sofrido um acidente e perdera parte de uma perna. O menino de 10 anos necessitava de uma prótese para voltar a andar com mais autonomia, mas o custo era alto e a família não tinha condições. Fátima conversou longamente com Pedro, sentindo a sinceridade daquele rapaz que trabalhava de sol a sol. Lembrou-se dos netos, que tinham tudo e não valorizavam. Tocada, ela decidiu custear a prótese do menino. "Não se preocupe, eu vou ajudar", disse sem entrar em muitos detalhes. O jovem se emocionou, tentou argumentar que aquilo era muito dinheiro e que não podia aceitar, mas Fátima insistiu. "Eu quero dar uma chance para ele retomar a vida normal. Meu coração manda fazer isso." A partir daí, passou a visitar a família de Pedro. Conheceu o menino que se chamava Tiaguinho. Viu o brilho de esperança nos olhos da criança, que, mesmo com dificuldades, mantinha um sorriso tímido. Com o apoio de Fátima, Tiaguinho finalmente conseguiu a prótese. A cada passo que ele dava, Fátima se sentia revigorada. Era como se cada gesto de solidariedade a fortalecesse mais do que qualquer tratamento clínico poderia fazer. Em outras cidades, Fátima foi encontrando histórias diversas. Uma mãe solteira precisando de fraldas e leite para os filhos, um idoso que não tinha dinheiro para comprar remédios controlados, um orfanato caindo aos pedaços que acolhia crianças abandonadas. A cada situação, ela decidia ajudar, seja financiando reformas, doando provisões
ou cobrindo gastos de saúde. Não se preocupava com o quanto gastava, pois, em sua visão, aquele dinheiro ganhava um sentido muito maior ao ser usado para mudar vidas. E, para a surpresa dela, quanto mais ajudava, menos sentia as dores do corpo. Era como se uma energia divina a alimentasse, a empurrasse adiante. Enquanto Fátima trilhava seu caminho de solidariedade, seus filhos na cidade grande começavam a perceber o desaparecimento dela. Carla, a primeira a notar, ligou várias vezes para o celular da mãe, sem resposta. Foi até a casa de Fátima e encontrou apenas o bilhete de despedida e algumas contas organizadas. "Ela viajou?" exclamou Carla, indignada. Telefonou imediatamente para Roberto e Miguel, convocando-os a irem até a casa. Eles se reuniram na sala e leram a carta. Fátima não dava pistas de destino, apenas mencionava que precisava de tempo para si, que estava bem e não queria ser perturbada. "Como assim ela viaja doente?" perguntou Roberto. "Não faz sentido, ela tem que fazer tratamento." Carla esbravejou, revirando gavetas e procurando algo que indicasse aonde a mãe poderia ter ido. Miguel tentava acalmar os irmãos, mas estava igualmente perplexo. Ela não pode simplesmente sumir. E a herança? E a saúde dela? "Tudo isso está em jogo", disse Carla, com uma sinceridade fria que a denunciava. Sem alternativas, eles passaram dias ligando para conhecidos, perguntando se alguém sabia de Fátima. Não conseguiram pistas. Pensaram em contatar a polícia, mas não havia crime nem sequestro. Ela simplesmente escolhera partir por vontade própria. Restou-lhes esperar. Contudo, como nunca tiveram interesse genuíno nos passos da mãe, não sabiam de seus contatos ou preferências. Dessa forma, ficaram de mãos atadas, remoendo a angústia de não saber como Fátima estava. E, claro, temendo que ela tomasse alguma decisão sobre os bens sem consultá-los. A ausência de notícias prolongou-se por semanas, depois meses. Apenas chegavam, esporadicamente, telefonemas rápidos em que Fátima dizia estar bem, mas não informava onde se encontrava. Nessas ligações, evitava assuntos de dinheiro e deixava claro que não pretendia voltar tão cedo. Carla tentava persuadi-la a retornar. "Mãe, você precisa de cuidados médicos." Mas Fátima desconversava, dizia que estava sendo bem cuidada e desligava antes que a conversa se prolongasse. O sentimento que dominava os filhos era uma mescla de impotência e revolta. Não conseguiam compreender como, de uma hora para outra, a mãe se tornara tão independente e deixara de ser subserviente às demandas deles. Em suas andanças, Fátima chegou a uma vila modesta, quase esquecida no mapa, chamada Vila da Esperança. Um nome que soava simbólico. O local tinha poucas dezenas de casas, uma pracinha central e uma igrejinha antiga. A população era pobre, mas acolhedora. Logo na entrada, Fátima avistou um pequeno letreiro que dizia "Pensão da Dona Ruth". Achou apropriado se hospedar ali, pois o lugar parecia tranquilo e lembrava as vilas de interior que ela via em filmes. Quando bateu à porta, uma senhora de sorriso amistoso atendeu. "Bom dia, posso ajudar?" perguntou Dona Ruth, observando Fátima com curiosidade. Fátima explicou que procurava um lugar para ficar por alguns dias, talvez semanas. Sem hesitar, Dona Ruth a convidou para entrar. Mostrou um quarto simples, porém limpo, e ofereceu um suco de frutas para amenizar o calor. Na vila, quase não havia turistas ou estrangeiros. A presença de Fátima chamou a atenção dos moradores, mas não de forma negativa. Todos se mostravam solícitos, curiosos para conhecer a Senhora da Cidade Grande. Com o tempo, ela foi se enturmando, conversando com as pessoas na padaria, na mercearia, na igreja. Descobriu que havia carência de serviços básicos, como um posto de saúde equipado e melhorias na escola local. Aos poucos, Fátima se afeiçoou ao lugar. As pessoas eram simples, mas ajudavam-se mutuamente. Se alguém adoecia, logo os vizinhos se revezavam para levar comida e auxiliar nos afazeres. Se uma família estava com dificuldades para comprar material escolar para as crianças, a comunidade se mobilizava. Fátima, com seu espírito de solidariedade que florescera nas viagens, não perdeu tempo.
Passou a conversar com a professora da escolinha e oferecer ajuda na compra de livros e materiais pedagógicos. Depois, identificou que alguns idosos precisavam de remédios caros. Contratou um pequeno caminhão para trazer provisões de saúde da cidade mais próxima. Fez doações anônimas para a igrejinha, que precisava de reforma. Dona Ruth, percebendo a generosidade de Fátima, ofereceu-lhe mais do que um quarto, mas sim uma amizade sincera. Minha filha, você é um anjo que caiu do céu. O povo aqui é muito carente, mas também é muito trabalhador. Você vai ver como eles retribuem no que puderem, disse a idosa. Fátima sentia uma acolhida que não experimentava havia décadas. Em troca, oferecia seu carinho, seu tempo e, claro, parte de seus recursos financeiros. E, curiosamente, cada gesto de bondade que ela fazia parecia diminuir o peso do tumor, ou ao menos a sensação de que ele a dominava. Com o passar dos meses, Fátima tornou-se parte integrante daquela vila. Os moradores a chamavam carinhosamente de Dona Fátima do Bem. O padeiro lhe trazia pães quentinhos todas as manhãs. A costureira fez questão de confeccionar roupas leves para ela, adequadas ao clima local, sem cobrar nada. A criançada corria para abraçá-la quando a viam na pracinha. Em muitas noites, ela se reunia com a comunidade, sentada em cadeiras na calçada, para ouvir causos e histórias. De uma forma quase milagrosa, sentia que o amor e a gratidão coletiva eram seu melhor remédio. Claro que, fisicamente, os sintomas da doença continuavam aparecendo. Havia dias em que a fraqueza se intensificava, a dor no abdômen voltava com força e ela precisava repousar. Nesses momentos, Dona Ruth e outros vizinhos não mediam esforços. Faziam sopas, preparavam chás de ervas, buscavam qualquer forma de aliviar o sofrimento de Fátima. Um dia, a idosa chegou a desmaiar de dor na rua e logo foi socorrida por um grupo de moradores que a levaram ao posto de saúde mais próximo. Fizeram o possível com os recursos limitados, mas recomendaram que ela fosse a um hospital maior. Fátima, porém, não quis. Tinha medo de se internar e jamais retornar àquela vila que se tornara seu lar no fim da vida. E assim foi vivendo, entre altos e baixos, mas sempre com o propósito de estender a mão a quem precisasse. Investiu, por exemplo, em melhorias na estrutura da escola local, providenciando cadeiras adequadas, quadro novo, livros didáticos. A cada sorriso de agradecimento, ela se lembrava do quanto lutou pelos filhos para que tivessem boa educação. Lá, porém, as crianças, mesmo sem grandes recursos, demonstravam uma alegria genuína. Fátima sentia uma satisfação profunda ao ver aquela transformação acontecer diante de seus olhos. O tempo passava, e em certo momento, Fátima percebeu que não sentia saudade da antiga vida. Não sentia saudade do casarão vazio, tampouco da tensão constante com os filhos. O apego material que um dia tivera fora substituído por uma paz interior indescritível. Talvez eu tenha nascido para ajudar quem realmente precisa e não para ser usada por quem só vê valor em mim através do dinheiro, pensava, com um misto de serenidade e tristeza, por perceber que nem mesmo sua doença sensibilizara seus filhos. De qualquer forma, ela não guardava ódio, apenas compreendia que cada um faz suas escolhas na vida, e a dela, agora, era fazer o bem. Meses se passaram. Enquanto Fátima se integrava à rotina do vilarejo, sua condição de saúde, inevitavelmente, seguia um curso de agravamento. As dores tornavam-se mais frequentes, a fraqueza se acentuava, e às vezes ela não conseguia se levantar da cama pela manhã. Nesses momentos, recebia a visita de senhoras da comunidade que limpavam seu quarto, traziam remédios e alimentos. O carinho era tanto que ela não se sentia um fardo. Pelo contrário, sentia-se protegida como em uma grande família de coração. Num fim de tarde, sentada em uma cadeira na varanda da pensão, Fátima contemplou o pôr do sol. O céu estava pintado de laranja e rosa, e ao fundo ouviam-se vozes de crianças brincando. Sentiu uma dor aguda no peito, mas, ao invés de desespero, uma estranha sensação de alívio tomou conta dela. Fechou os olhos, recordou-se de seu marido, João, e murmurou:
Acho que em breve estarei ao seu lado, meu amor. Uma lágrima desceu por seu rosto, mas não era de tristeza. Sentia a alma em paz por ter encontrado um propósito verdadeiro nos últimos dias de vida. Naquela noite, a dor se intensificou a tal ponto que Dona Ruth chamou o único enfermeiro da vila para examinar Fátima. Constataram que a situação era crítica. Provavelmente seu corpo estava cedendo à doença. Mesmo assim, ela permaneceu consciente. Pediu para não ser levada ao hospital. "Quero ficar aqui, na minha casa, com vocês", sussurrou, usando pela primeira vez o termo "minha casa" para se referir ao vilarejo. Todos respeitaram seu desejo. Fátima recebeu conforto, palavras de afeto, orações. E em meio a esse cuidado coletivo, partiu durante a madrugada, de forma serena, quase como se estivesse adormecendo. A notícia da morte de Fátima chegou aos filhos de forma inesperada. Um advogado da região, procurado pela própria Fátima meses antes, entrou em contato com Carla, Roberto e Miguel para informar o ocorrido. Explicou que Dona Fátima havia falecido numa vila distante e que, se quisessem, poderiam se dirigir ao local para o velório ou optar por receber o corpo na cidade de origem. Indignados, eles exigiram que o corpo fosse trasladado. Não compreendiam como a mãe decidira ser velada naquele fim de mundo, mas o advogado explicou que ela manifestara em vida o desejo de um velório simples, ali mesmo. Frustrados por não poderem exercer controle, os 3 filhos viajaram até a tal Vila da Esperança, praguejando contra as condições precárias, a distância, a falta de estradas asfaltadas. Chegaram exaustos e irritados, imaginando encontrar um vilarejo miserável e vazio. Para surpresa deles, ao se aproximarem da igrejinha, viram uma multidão em volta, gente chorando, abraçando-se. Havia velas acesas, flores, cartazes de agradecimento e homenagens. "Quem são essas pessoas?", perguntou Carla, confusa. Roberto e Miguel também estavam estupefatos. Quando entraram na igrejinha, depararam-se com o corpo de Fátima em um caixão simples, mas cercado de flores colhidas pelos moradores. Ao redor, um coro de vozes soluçava, rezando e lembrando de histórias sobre ela. Muitos se aproximaram dos filhos perguntando: "Vocês são os filhos da Dona Fátima? Que mulher maravilhosa ela foi!" Carla, desconcertada, balançava a cabeça positivamente, mas não conseguia dizer nada. Roberto, impaciente, pensava na herança. "Vamos ver logo o que o advogado tem a dizer." Miguel tentava manter uma fachada de pesar, mas se sentia deslocado. Enquanto isso, as pessoas da vila vinham uma a uma, dizendo o quanto Fátima as ajudara. Um idoso que recebeu remédios, uma mãe que teve tratamento custeado para o filho, um rapaz que ganhou uma prótese para o irmão, etc. O advogado, então, aproximou-se e pediu licença para falar, pois havia instruções deixadas por Dona Fátima. Carla e Roberto, ansiosos, acharam que chegara o momento de falar sobre o testamento. De certa forma, já contavam mentalmente quanto receberiam. O advogado pigarreou e começou: "Senhoras e senhores, Dona Fátima me incumbiu de informar que ela não deixou qualquer bem material a ser repartido. Ela dispôs de seus recursos ao longo destes meses para ajudar inúmeras pessoas, gastando tudo o que tinha." A afirmação do advogado gerou uma comoção. As pessoas da vila já sabiam ou desconfiavam, pois viram com os próprios olhos a generosidade de Fátima. Mas para Carla, Roberto e Miguel, aquilo era um golpe duro de assimilar. "Como assim tudo? Ela gastou tudo?", questionou Carla, estupefata. Roberto, incrédulo, exigiu ver documentos e registros bancários. Miguel, com ar de quem tenta manter a calma, mas está fervendo por dentro, perguntou se não havia sobra, algum investimento, qualquer coisa. O advogado, contudo, apresentou provas de que, de fato, o dinheiro fora quase integralmente usado para financiar tratamentos médicos, reformas de orfanatos, doações para a comunidade e outras ações beneficentes. "É impossível", exclamou Roberto, tremendo de raiva. "Ela não podia fazer isso sem nos avisar." O advogado, contudo, explicou que ela tinha plena liberdade de usar o próprio patrimônio como bem entendesse. Além disso, Fátima deixara uma carta final para os filhos, a qual seria entregue naquele momento.
O advogado retirou 3 envelopes e os entregou a Carla, Roberto e Miguel. Cada envelope continha uma carta escrita à mão, em que Fátima expunha seus sentimentos, sua decepção ao ver que eles só se importavam com dinheiro e sua decisão de partir para viver os últimos dias em paz, ajudando quem realmente precisasse. Ao lerem, os filhos experimentaram uma mistura de vergonha, ira e tristeza. Carla chorou, mas não se sabia se era por remorso ou pela perda da fortuna. Roberto amaldiçoava a situação, dizendo que agora estava falido, cheio de dívidas, e que contava com a parte da herança para se reerguer. Miguel apenas se calou, sentindo um peso na consciência por ter usado a mãe diversas vezes. Em meio a esse turbilhão, ouviram o clamor das pessoas do vilarejo, que vinham trazer condolências e agradecer por tudo que Fátima fizera. Era um contraste gritante entre a ingratidão dos filhos e a gratidão do povo que se sentia amparado pela bondade da falecida. Após o funeral, o corpo de Fátima foi sepultado no pequeno cemitério local, conforme seu desejo. A vila inteira acompanhou o cortejo, levando flores do próprio quintal e cantando hinos de despedida. Carla, Roberto e Miguel seguiram o caixão de forma constrangida, sem entender como a mãe criara laços tão fortes em tão pouco tempo ali. Enquanto o povo chorava de saudade genuína, eles pareciam atônitos por perceber que sua mãe fora muito mais valorizada por estranhos do que por eles próprios. Dias depois, o advogado propôs aos filhos um encontro para encerrar formalmente as questões legais. Não havia patrimônio a repartir, mas ainda existiam trâmites burocráticos, como a transferência da titularidade da casa e outras pendências. Ao vasculharem os papéis, descobriram que a casa principal fora doada para uma instituição de caridade, destinada a abrigar idosos abandonados. Surpresos, Carla, Roberto e Miguel ficaram sem nada além de objetos pessoais e recordações de infância. "Que loucura!" exclamou Carla inconformada. Roberto socava a mesa, dizendo que isso era uma traição. Miguel, mais calado, apenas abaixava a cabeça. No fundo, sentiam-se completamente desamparados, pois sempre contaram com o dinheiro da mãe para resolver seus problemas. Alguns meses se passaram e a vida dos filhos entrou em crise financeira. Carla, que vivia de pequenos negócios sem sucesso, não tinha mais quem bancasse suas tentativas. Roberto, atolado em dívidas, sofria com cobranças e ameaças de credores. Miguel, que vivia viajando e gastando, foi forçado a procurar um emprego fixo para se sustentar. Em meio a essa turbulência, eles finalmente compreenderam a dependência que criaram em relação à mãe. Mas era tarde. No vilarejo, porém, o clima era outro. Em homenagem a Fátima, os moradores ergueram uma estátua simples na pracinha, representando-a sentada, com a mão estendida, como se oferecesse ajuda a quem passasse. Uma placa de metal dizia: "A nossa amada Dona Fátima que ensinou o poder do amor e da generosidade." Era a forma singela de manter vivo o legado de alguém que encontrou, no ocaso da vida, um propósito maior do que qualquer fortuna. Com isso, a história de Fátima não terminou em tristeza, mas em inspiração. Seu exemplo se espalhou pelas redondezas, e muitas pessoas, antes desassistidas, agora tinham uma vida melhor graças às oportunidades proporcionadas por ela. O que restou para os filhos foi a lição de que o verdadeiro valor não está no dinheiro acumulado, mas na forma como se escolhe viver e servir ao próximo. E assim, encerra-se a jornada de uma mulher que, mesmo em estado terminal, descobriu a força transformadora do amor e partiu em paz, rodeada de quem realmente importava, as vidas que tocou.